Tudo bem, gente? Eu sou o Vinícius e eu vou falar um pouquinho do que tu precisa saber antes de comprar, né, uma máquina laser, né? Eu vejo muito pessoal, né, em grupos de Facebook, né, o pessoal pergunta, né, qual máquina eu preciso comprar, qual que é melhor, etc. Fala dos modelos e tudo mais. Mas a primeira coisa que tu precisa saber, né, antes de comprar uma máquina laser, é se tu sabe desenhar, sabe utilizar o Corel, sabe utilizar o Illustrator, por exemplo, fazer um desenho. Então, digamos que tu tenha visto uma peça gravada com em MDF, por exemplo, e tu viu ali uma letra bonita. Tu consegue reproduzir aquilo sem ter a fonte, por exemplo? Se tu viu, por exemplo, um acessório em acrílico lá, um brinco, aí tu quer pegar aquele modelo e fazer um teu modelo, né? Inovar um pouquinho, modificar. Tu consegue fazer isso? Sabe qual que é o tipo de furo que precisa ter, o tamanho? Qual que é a distância que tem que ter da borda da peça, esse furo? Então essa é a primeira questão, né? Saber desenhar, né? Não depender dos outros, né? Então é a mesma coisa que, por exemplo, se tu não sabe desenhar, que tu tenha um carro e não saiba dirigir, por exemplo. Então tu tem ali um carro e tu vai depender de alguém que dirija, enfim, etc. Ou vai pegar um Uber, vai ser dependente. A mesma coisa com laser, tu não sabe desenhar, tu vai depender dos desenhos pela internet ou depender de outra pessoa para fazer esse desenho. Então, essa é uma questão importante. Outra questão importante é saber a relação dos materiais, né, os tipos de materiais e os tipos de máquinas. Então, conhecer os materiais, né? Eu quero trabalhar com um acrílico, tá, mas qual a diferença de um acrílico cast e um acrílico extrusado? Eu quero fazer um corte a laser, qual que vai ser o melhor acabamento? Eu quero fazer uma dobra, qual que vai ser o melhor para fazer dobra, por exemplo? Então tem que saber essa relação, né? Os tipos de materiais. As máquinas, né? Tu sabe a diferença entre uma máquina de laser diodo e uma máquina de CO2, por exemplo? Qual que é a finalidade de cada uma? A relação das potências, né? Tem uma relação de, digamos, 40 watts, 100 watts, 250 watts. Qual que é a indicação para vocês utilizarem? Você sabe essa diferença? Qual que é o material que vocês vão utilizar e trabalhar? Então esse é um ponto importante, né? E o último ponto, né, é saber que tu vai ter que ter um local para colocar essa máquina. Vai ter que ter um local para ter estoque, por exemplo. Então, digamos que vem um cliente e ele precise de 1.000 peças de 10 centímetros redondas, em acrílico espelhado, por exemplo. Então, digamos que essa chapa tenha 1 metro por 1 metro, tu vai precisar ali, vai conseguir tirar 81 peças em cada chapa. Vai precisar de 12 chapas, mais um pouquinho. Então, essa relação, né, de saber o tipo de estoque que eu preciso e o local que eu vou utilizar, né? Tu vai precisar, por exemplo, exaustão para a máquina, dependendo do tamanho da máquina e da potência, tu precisa ter exaustão, né? Um lugar para tirar, né, esse cheiro do lugar, né, que tu tá utilizando a máquina. Então são questões importantes, né? Então, resumindo, né, basicamente, tu precisa saber a questão dos desenhos, né, dos programas, saber dos materiais e das máquinas, né, os tipos de máquinas que existem, né? E por último, saber que tem que ter um local para a máquina, né, e um local para o estoque. Então, basicamente, esses três pontos, né, são importantes para a gente conseguir comprar, né, uma máquina laser. E, gente, nos próximos vídeos, né, eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de desenhos que a gente consegue fazer, né, como fazer o desenho, né, e os tipos de produtos que a gente tem em relação ao corte a laser, né, quais são os tipos que eu consigo fazer, ideias, né, de produtos para fazer com corte a laser. Tranquilo, gente? Um abração.